Nesse vídeo eu quero mostrar para você alguns conceitos que, se você não entender, não tem como você aprender inglês. E eu já quero começar já falando exatamente sobre isso, né? Porque quando a gente fala de aprender inglês, a gente precisa dividir isso em duas etapas, tá ok? Que é aprender versus treinar inglês. E o que acontece? Muitas pessoas falam de aprender, quase ninguém fala de treinar. Só que falar inglês é uma habilidade. Só que diferente, né, de algumas habilidades aí, que precisa de talento, etc. O inglês, ele só requer mesmo que você faça o treino. Até porque você já fez isso com o português. Ou seja, é basicamente o mesmo tipo de treinamento, tá? Então, quando você entende que ele é uma habilidade e você precisa treinar, o treino, ele arremete a o quê? Repetição. Tá ok? E quando a gente fala de aprender, você vai lá, vou aprender vocabulário, começa a aprender umas frases, começa a aprender novas palavras e parece que está indo tudo bem. Essa semana eu aprendi 100 palavras novas. Nossa, uau! Parece muito positivo. Só que você treinou essas 100 palavras ou você aprendeu essas 100 palavras? E o que a gente percebe é que a pessoa aprendeu as 100 palavras. E aí, nisso, a gente precisa já entrar em outro assunto, tá ok? Que é, quando a gente pega, se a gente fizer um desenho bem simplista, eu posso falar uma besteira, né? Até em outro vídeo a pessoa me corrigiu numa questão de proporção. Mas, quando a gente pega o nosso cérebro, a gente vai ver que a gente tem o consciente e o subconsciente. E a velocidade de processamento do subconsciente chega a ser 200 mil vezes mais rápida que o consciente. Ou seja, tudo que a gente treina e que é uma habilidade e a gente faz repetição, por isso está aqui essa palavra, a gente consegue colocar no subconsciente. Então, a pessoa chega e fala, como é que eu faço para parar de traduzir mentalmente? Treina inglês. Como é que eu quero fluir melhor na minha conversa em inglês, etc. Treina inglês. Eu quero não sei o que tem e tal, quando a hora que eu vou falar eu travo. Treine inglês, porque inglês é uma habilidade. Qualquer outra habilidade que a gente for comparar, você consegue perceber o como isso é real. Pense em tudo que você faz de forma automática. Tudo que você faz que é automático, o que acontece? É porque você repetiu tantas vezes que essa informação está no seu subconsciente. E por isso ele é tão rápido, o processamento dele, que você consegue fazer isso aí sem pensar. Tudo isso aqui foi para começar essa aula. Vamos falar do que interessa aqui, certo? Então o que acontece? Você aprendeu umas coisinhas ou outra, o negócio está no seu subconsciente, e aí você fica traduzindo, você não consegue conversar, você não consegue falar. Essas maritacas aqui, por exemplo, aqui, elas treinou bastante esse canto delas, depois elas são tão feras nisso. Então, o que acontece agora? Beleza, mas o que treinar então, né? E mais importante, como treinar? E eu vou chegar com você aqui nessa aula. E é óbvio que o que eu vou mostrar aqui é exatamente como funciona o meu treinamento. Não preciso nem falar isso, né? Beleza. Vamos lá. A gente já entendeu que treinando você coloca essa informação no seu subconsciente. Você já começou a pensar em tudo que você faz de forma automática. A gente pode dar uns exemplos clássicos, né? Trocar de marcha no carro, um monte de... Quem toca um instrumento, a pessoa não fica ela repete tantas vezes que aquilo se torna algo automático para ela. Repetição é a mãe de todo aprendizado. Quem é que já escutou essa frase aí, né? Então vamos lá. Repetição é a palavra mágica. Só que antes até de a gente falar de repetição, o que acontece? A gente vai falar sobre o que repetir, né? E para isso a gente entra nesse conceito que eu chamo de fluência essencial. Fluência essencial. Qual é esse conceito? O que acontece? Se você tentar aprender tudo do inglês, se você considerar que para você atingir a fluência você precisa treinar para colocar essa informação no seu subconsciente, é um fato isso daí. Não adianta, eu aprendi 100 palavras essa semana. Você não vai ter fluência sobre essas palavras, beleza? Então o que acontece? Se você está aprendendo agora, vou te mostrar esse conceito aqui. Então, vamos entender que fluência é quando essa informação
já está automática para você na sua cabeça. Beleza? E agora, essencial. O que eu quero dizer com isso daqui? Essencial é o seguinte, existem estudos que mostram que 500 palavras é o suficiente. Então vamos falar aí de 500 a 1000 palavras. Eu já fiz cálculo, né? Já peguei scripts assim de séries conversacionais, já vou falar aqui para você, de discurso e conversacional. E fiz o cálculo do número de palavras diferentes que era usado. E bati ali 700, muito assim, diferente, 900. Só que o que acontece é que a base de um conversacional de inglês, uma série de Friends, por exemplo, que é muito boa, né, para você treinar o inglês, porque você tem um inglês conversacional ali, a base é sempre a mesma. Então você pega as palavras you, that, me, I, são repetidas, um you, por exemplo, da vida, tipo assim, 200 vezes, é tipo, vai depender um pouquinho, né, de episódio por episódio, mas vamos colocar 100 vezes mais. Chega a ter episódio de 200 vezes, repetindo a mesma palavra. Só que aí, e de quebra, tá? Não é só o estudo até das palavras, mas existem um monte de expressões que se repetem também. Expressões. E aí vai mudar uma palavrinha ou outra ali dentro da expressão. Ou seja, se você estava procurando um pulo do gato, é basicamente isso que eu estou mostrando para você. Por quê? Porque a gente tira de lado um monte de palavra que não é normalmente falada e começa a focar nas palavras realmente mais usadas do idioma, certo? Então, vamos lá, aqui já começando a explicar para você o que é a fluência essencial, né? Ou seja, é quando você é fluente, treinou a ponto de fluência o essencial do inglês. E ele é bem menos do que você imagina, certo? É bem menos do que você imagina. E eu fiz já, realmente, eu já fiz esses cálculos. Pega o script de uma série aí, de Friends, um episódio, e procura calculadora de palavras. Joga lá, você vai ver quantas palavras são diferentes são usadas. Você vai ver que assim, nossa, é isso. Você pode depois começar até a procurar as expressões. Nossa, sempre se repete. O inglês se repete o tempo inteiro. E por isso, quando a gente faz a repetição, agora vem o como aqui, tá, né? Quero mostrar, beleza, então já entendemos. Tenho que colocar o inglês no subconsciente, tenho que, para isso, treinar, fluência essencial, que é ser fluente no essencial do idioma, priorizar isso daí, beleza. Como? Não é isso? Então, beleza, vamos lá. Então, para repetição, a gente vai ter dois tipos de repetição. Ó, dois tipos de repetição. Formas de repetir isso daí, tá ok? E daí a gente tem também de dividir. Ó, discurso. Para um discurso, a gente tem o quê? A gente tem, ó, treino de argumentos, tá? Para você ser uma pessoa que realmente sabe construir argumentos, entende? Se você tiver que ficar 10 minutos falando sobre um assunto, meia hora falando sobre um assunto, você fala. Você sabe construir argumentos. E a gente tem o conversacional. Certo? O conversacional, aí aqui, beleza. Aí aqui a gente está fazendo um treino da conversa, né? Mesmo, né? Normal, conversas essenciais. Estamos treinando. Isso daqui são, né, um discurso, beleza, dá para entender, uma palestra, um discurso. Conversacional, poderia aqui a gente estar falando de uma série. Série é ótimo para isso, tá? Então aqui a gente tem expressões e, vamos lá, ó, conversa, expressões e as emendas de fala. Tem um monte de aula aqui no canal e eu mostro muito, eu sempre mostro, né, sobre as emendas. Porque o que acontece com uma emenda? Uma emenda é muito engraçado, porque se você vê uma emenda, assiste outro vídeo depois aqui no canal. Se você vê uma emenda, você vê uma palavra que você conhecia, você vê duas palavras que você já conhece. Normal. A hora que você vê elas emendadas, você... hã? Entende? Tipo assim, é normal, é porque é realmente aquela conversa mais rápida. Então, beleza. A gente tem isso daqui para a gente treinar. Isso daqui é o essencial do idioma. E aí, como que você vai fazer essa questão de repetição? A repetição a gente tem dois tipos. Beleza. E a gente tem a continuada.
E a gente tem a espaçada. Eu vou passar um pouco aqui, olha, explicar para você, tá? Na continuada, o que a gente faz? Seria o equivalente a uma pessoa estar aprendendo uma música, num instrumento. E aí ela fica ali, naquela uma frase ali, olha, fica ali meia hora, uma hora ali treinando aquela mesma coisa. Ou seja, na repetição continuada é quando você pega um trecho de alguma coisa, aí você vai lá, beleza. Você primeiro entende, certo? Você entende com uma aula, com o texto, com a leitura, certo? Você entende. Só que aqui está o grande X da questão. A hora que você entende esse trecho, pode ir por trecho, vamos colocar aqui um trecho de 1 minuto aproximadamente, pode variar um pouco dependendo do parágrafo ali e tal, para não dar um quebra, né? Para você pegar uma coisa que tenha sentido ali, beleza. Depois que você entende, as pessoas... O que as pessoas normalmente fariam e acabam não aprendendo? Ah, quero aprender inglês com Friends, por exemplo. Fica assistindo um monte de Friends, e aí fica um monte de coisa encavalando na cabeça. E aí falha no treinamento. Ou seja, em qualquer outra atividade, isso seria tipo uma doideira, né? Tipo assim, vou ficar fazendo um monte de coisa sem aprender nada direito e já vou ficar bom. Fica estranho, né? A gente tem que aperfeiçoar uma coisa para passar para outra. Em tudo que a gente quer uma habilidade, por exemplo, é assim. Pensa para você ver, se não é. Deixa um comentáriozinho aí falando sobre isso. Então aqui, o que a gente está fazendo, olha só, você está treinando 1 minuto. Entendeu? Agora você vai fazer a repetição. Para não repetir nada, você vai repetir aí, olha, 30 minutinhos. Do quê? O mesmo 1 minuto. Continuadamente. Para depois você pensar em passar para o próximo trecho. E te digo uma ainda, você passar para o próximo trecho e depois voltar para esse de novo, para treinar. Ah, mas aí eu não vou ficar bom de inglês nunca, porque daí eu tô entendendo 1 minutinho só, não sei o que tem e pá. Bruce Lee. Tenho mais medo do cara que treinou 10 mil vezes o mesmo chute do que o cara que treinou 10 mil chutes. O que acontece? O inglês se repete. Eu tô falando para você. Você olha, se a gente baixar todos os scripts de um seriado, fizer o cálculo das palavras, você vai ficar vendo you, that, hey, what you doing? Hey, what's going on here? Mesma coisa, o tempo inteiro. Só que quando você solta sem saber o que está acontecendo, você não está fazendo um treino de ouvido. Porque entenda, o que a gente está fazendo aqui agora é um treino de ouvido. Eu nem estou falando ainda sobre o treino de fala, que tem que ser feito também, tá ok? Tô falando do treino do ouvido. Por quê? Você tem que lapidar o ouvido. Escuta um negócio que eu vou falar para você. Você pega um episódio de Friends, repete ele fazendo trechos, pega discurso, repete fazendo trechos. A hora que você zerar esse episódio, você não é a mesma pessoa mais no seu ouvido. E uma vez que você começar a entender inglês com o seu ouvido, porque você repetiu tanto esse essencial mais usado, treinou, internalizou isso daí, o que acontece? Não tem como você parar de entender mais. Nem que você não queira. Solta um negócio em inglês. Não tô falando que você vai ficar com o inglês perfeito, você vai continuar. Só que o seu inglês não vai ser o mesmo nível mais. Ponto. A hora que você for ver um outro episódio, seu inglês vai estar muito, mas muito melhor. Aí você faz a mesma coisa, faz a mesma coisa com o outro, faz a mesma coisa com o outro. O que você acha que vai acontecer com o seu inglês se você fizer isso com uma temporada, por exemplo, inteira? Você vai ficar bom de inglês, não tem jeito, sabe? Então, beleza. Repete. Repetição continuada. E agora, repetição espaçada. A repetição espaçada, aí é o quê? É quando, entendeu? Entendeu tal expressão? Entendi. Então, beleza. Foi tranquilo? Foi, tá de boa. Então tá bom. Então daqui 1 semana você vê de novo. Daqui 3 dias você vê de novo. Você vai espaçando o tempo que você vai vendo aquelas coisas mais básicas que você já entendeu. E colocando outras daí. Isso daqui é a hora que você começa a dar uma expandida, né? Expandida no, não diria repertório, mas uma expandida no vocabulário, etc. Tá bom? Mas a continuada aqui, ela é excelente. Esse daqui, no meu treinamento, por exemplo, a gente tem todas as temporadas de Friends, Two and a Half Men, frase por frase. Porque também, o que acontece? A gente estava falando aqui, olha, do treino de fala. Mas quando a gente fala em um treino, ao contrário, treino de ouvido aqui. Mas quando a gente fala em um treino
da sua fala, aí a gente fala do shadowing, tá ok? Que seria como se você fosse a sombra da pessoa. Nesse caso, você já tendo frase a frase, tem várias aulas aqui no canal onde eu mostro esse material, inclusive. Então você pega uma frase lá e aí você começa a repetir e tentar falar igual eles estão falando em um seriado. E depois, você, beleza e tal. Então você está treinando a fala e o ouvido também, né? O ouvido sempre vai entendendo. E depois, que é a fase, que é o grande finale de tudo, tá ok? Que é a parte suculenta e saborosa do inglês. Porque depois que você fizer tudo isso aqui, eu não quero pegar e dizer assim que, uau, aí seu inglês vai estar perfeito. Só que, quando você fizer isso daqui que eu tô te falando, o seu inglês, ele vai estar no ponto aonde qualquer coisa que você fizer vai funcionar, que é a hora da imersão simulada. Você já vai estar fera de inglês. Só que aí, como é uma coisa treinável, algo a ser treinado, você vai entrar na imersão simulada para quem está aqui no Brasil, né? E uma imersão real para quem está fora, né, do país. Quem está fora vai para a rua, começa a falar, etc. Vai começar a treinar, engajando já, né, falando com outras pessoas. Mas a gente que está aqui, você vai fazer o quê? Simplesmente começar a escutar tudo que você já gosta. Podcast, de alguém aí do tema, os filmes. E tudo isso que você fizer vai estar servindo para você de treino automaticamente e você vai estar vendo o assunto que você gosta. E daí você pode fazer o shadowing avançado, né? O shadowing avançado. Lembrando que, para a parte de repetição continuada, uma coisa que meus alunos gostam bastante, por exemplo, é o que eu falo do conceito de aumentar até a velocidade. Estou dando uma voltada, mas depois que você começou a entender algo, você até acelerar para conseguir entender mais rápido, começar a acelerar para ir treinando o ouvido para isso. Depois que chegar nessa parte aqui, começa a acontecer esse tipo de coisa também. Eu quero ver um vídeo de tal coisa. Mano, igual nós coloca 2x aqui no YouTube, você deve estar me vendo em 2x aqui agora mesmo. Você começa a fazer isso em inglês. Você vai estar treinando seu ouvido porque você está com pressa, entende? Só que aqui o shadowing cabuloso é quando você começa a fazer o shadowing instantâneo. Aquele é o inicial que eu estava te falando, do Anki, né? Porque você dá um playzinho, aí repete a frase, aí você vai lá, treina algumas vezes, beleza. Depois, você imagina você escutar um podcast e ir falando junto com a pessoa vai falando e você... Eu faço direto isso aí. Minha mulher tá aí atrás, aí, tá filmando ela, olha lá. Faço direto, ela fala assim, nossa, não entendo nenhum. E por que eu faço isso? Porque eu quero desenvolver a pronúncia, é um treino. Você tem que entender que o inglês, mas o cara é professor e tá treinando inglês. É que eu moro no Brasil aqui, mesma coisa, se eu tocasse professor de violão, professor de teclado, não vai tocar teclado mais? É treino, é uma habilidade, nunca esqueça isso. Deixa um likezinho, deixa um comentário, e se você acha que você tá no ponto de aprender inglês assim, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode assistir um vídeo onde eu falo sobre o treinamento Rota para Fluência Essencial, onde eu tenho todo esse material, todos esses conceitos são aplicados daí na prática. É isso daí, falou!